Mãe denuncia os problemas de acessibilidade do filho de 10 anos na Unidade Municipal de Ensino Padre Leonardo Nunes, em Santos. Pelo caminho, muita dificuldade. Dona Ana Paula é mãe do Tiago, de 10 anos. Levar o menino para a escola é uma luta. A calçada é horrível, você tem que fazer um zigue-zague para poder desviar dos buracos, senão cai. E tem que empurrar, porque se ele vier sozinho, ele não tem da autonomia assim, de segurar a cadeira, ele cai. A calçada ruim é só o começo dos problemas. A coisa vai ficar pior quando o Tiago tiver que entrar na escola. No meio do caminho, acho que tem uma tampa de bueiro, não sei que ela é rebaixada. Ele tem que desviar, porque se passar por cima dela, a roda prende, ele cai. E na entrada do pátio para a sala de aula, é muito buraco na frente da porta. Ele tem que ter ajuda, porque senão ele cai. A roda prende, ele cai. Para comprovar, a mãe gravou cenas do Tiago tentando se locomover. Sozinho não dá. Nesse outro vídeo, o Tiago também não consegue passar pela rachadura no chão. O presidente do CONDEF, o Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência, tem uma lista feita pelo Ministério Público de escolas em Santos com possíveis irregularidades. O Conselho promete fiscalizar. O quesito maior que ele reivindica, que ele quer que eu apure, é a acessibilidade arquitetônica. Claro que a gente também vai ver a acessibilidade atitudinal dentro das escolas, através dos professores, de mediadores, enfim. A gente vai estar vistoriando tudo isso. O presidente diz que existem leis que protegem os direitos das pessoas com necessidades especiais. Só falta colocá-las em prática. Se a gente pensar nessas ferramentas jurídicas, não temos mais o que discutir. A gente tem que agora saber como fazer valer a lei que está escrita na Constituição desse país e respeitar a cidadania de pelo menos 25% da população do Brasil. E o pequeno Tiago não quer muito, só o que tem direito. Gente, eu quero uma escola, eu quero estudar. Em nota, a Secretaria de Educação garantiu que a rampa de acesso da Unidade Municipal de Educação Leonardo Nunes passou por manutenção no início de janeiro deste ano. Informou ainda que amanhã inicia o reparo do piso de acesso às salas de aula, seguindo o cronograma de trabalhos previamente determinado. Incêndio em um micro-ônibus do Transporte Público de São Vicente hoje à tarde. As labaredas chamaram a atenção de quem passou pelo centro da cidade. Os bombeiros controlaram o fogo em poucos minutos. O motorista e os passageiros conseguiram sair a tempo e não se machucaram. A confirmação de casos de febre amarela na Baixada Santista levou a população a participar mais ativamente do segundo dia D de vacinação contra a doença no fim de semana. A iniciativa ganhou mais importância diante da baixa procura na região. Só 17,1% do público-alvo tomou a vacina até sexta-feira. Em Santos, no posto Volante montado na Praça das Bandeiras, no Gonzaga, a confirmação de casos de febre amarela na Baixada Santista motivou a população a participar do segundo dia D de vacinação contra a doença. Até o momento, uma morte foi confirmada em Itanhaém, um caso de óbito é investigado em Santos e 5 pacientes seguem internados na cidade. Outros 3 já receberam alta. Em São Vicente, uma mulher de 53 anos que teria contraído a doença em Minas Gerais teve o diagnóstico confirmado, mas passa bem. No município, outros 4 casos são investigados. A gente vê tanta coisa, a gente morrendo e tudo por causa da febre amarela. Então, e eu não tomei em 2009, então eu resolvi vir. Preocupado com o aumento do número de casos, o administrador Anderson Barbieri não perdeu tempo. Trouxe toda a família para garantir a imunização. Eu acho muito importante, a população do Brasil tem que ser vacinada, né? A gente está acompanhando aí os problemas que estão acontecendo no nosso país, acho super importante. E o governo está propiciando isso para a gente poder tomar, ficar vacinado e imune a essa doença. Essa foi a mais rápida e eu não fiz escândalo, porque todas eu faço. Não doeu? Não. Na Baixada Santista, 132 postos de saúde vacinaram no segundo dia D. Independentemente do resultado do mutirão, a campanha continua. Enquanto nós tivermos vacinas, todos os insumos, a campanha continua, porque não tem como a gente nem alcançamos ainda a nossa meta, e se nós temos ainda as vacinas,
nós vamos continuar as campanhas nas policlínicas. Vale lembrar que todos devem tomar a vacina, exceto pessoas que têm alergia ao ovo, gestantes, crianças menores de 9 meses, mães que estão amamentando crianças até 6 meses, pessoas que têm alguma doença imunossupressora, ou seja, que a imunidade seja baixa, como por exemplo HIV com células CD4 abaixo de 350, lúpus. Então essas pessoas que tomam corticoide por tempo prolongado também não devem tomar a vacina. Pessoas acima de 60 anos que têm algum problema de saúde, que faz um acompanhamento médico ou um tratamento de radioterapia, quimioterapia, também são contraindicadas. O que a gente sempre pede é que as pessoas se vacinem, mas com segurança. Então, se tiver algum problema de saúde acima de 60 anos, o ideal seria que passasse com o seu médico para ter uma avaliação médica. Mas se for um idoso saudável, né, que não toma nenhuma medicação, não tem problema nenhum de tomar a vacina. Desde o início da campanha, no dia 25 de janeiro, pouco mais de 352 mil pessoas foram vacinadas contra a febre amarela na Baixada Santista, 23,1% do público-alvo. E agora vamos falar do tempo. A terça e quarta-feira devem ter sol com muitas nuvens e chuva em vários períodos. Mínima de 22, máxima de 28 graus. A quinta-feira vai ser chuvosa durante todo o dia e a temperatura não passa dos 24 graus. O programa Bike Santos está completando 5 anos. O serviço público de empréstimo foi remodelado. O repórter Fabiano Roma traz mais informações. O projeto começou em 2012 e rapidinho aí caiu nas graças dos santistas. Hoje são 370 bicicletas espalhadas por 37 estações em toda a cidade. Esse é o Bike Santos e a gente vai conversar agora com a Patrícia Azevedo, que é gerente de transportes especiais da CET, e ela estava me contando que virou realmente uma mania do santista, que está usando a bicicleta para trabalhar até, não é isso, Patrícia? Isso, aqui em Santos tem se verificado que a utilização maior do sistema tem sido durante a semana. De 2012 até hoje, nós já constatamos mais de 1.750.000 viagens. É muita coisa, né? Sim, sim, a população aprovou. E agora com as novas bicicletas, a gente tem percebido que de dezembro a janeiro, relacionado ao período anterior, do ano passado, já teve um aumento de 48%. Então, quer dizer, além do santista, o turista também está usando, né? Porque nessa época aí, tem bastante gente na cidade. Realmente o pessoal comprou a ideia. Sim, sim. Com a possibilidade do cadastro mensal, o turista ele tem aderido mais. A gente tem verificado nos finais de semana um bom aumento significativo da utilização do bike. Você falou do cadastro mensal. No começo era gratuito o serviço, hoje o pessoal paga, tem uma assinatura. Isso fez cair o número de usuários ou não? Não, pelo contrário. Com a questão da cobrança do usuário, percebe-se que a população ela encontra-se mais ainda participando do projeto, né? E hoje, com a possibilidade de informar para o sistema bicicletas com algum tipo de problema ou a estação, a gente tem utilizado desse sistema para agilizar a questão da troca de um pneu ou algum outro problema verificado na estação, ganhando assim agilidade no sistema. Então quer dizer, quando chega na estação, sempre vai ter uma bicicleta e se tiver problema tem como o usuário informar, né? Isso, aí facilita para o técnico que está percorrendo o sistema fazendo os remanejamentos, ele já segue para a estação com a peça ou com o reparo já ciente do que está acontecendo ali com determinada bicicleta. Então tá bom. Patrícia, fala pra gente como é que faz para a pessoa ser um usuário do Bike Santos. Então, é através do site mobilicidade.com.br/Bike Santos, né, onde o usuário se cadastra e passa a utilizar o sistema. E as vantagens são que é um transporte rápido, fácil e aproveita para o pessoal fazer o exercício também, né? Fica em forma. A bicicleta faz bem para todo mundo, né? Com certeza. Além do que as estações elas estão próximas das ciclovias, né? É uma qualidade de vida com a questão da atividade física e um transporte sustentável, né? A entrega do estandarte Unisanta acontece daqui a pouquinho na chancelaria da universidade. O prêmio destaca as escolas que obtiveram melhores notas nos desfiles de acordo com a opinião dos internautas do Santa Portal. Neste ano, o Carnaval mobilizou mais de 100 mil pessoas. A transmissão do desfile do Grupo Especial de Santos foi acompanhada pela internet por pessoas de todo o Brasil e também de países como Portugal, Espanha, Japão e até da China.
A escola campeã do estandarte Unisanta foi a União Imperial com uma média impecável, 10, refletindo a mesma nota dos jurados profissionais. A Unidos dos Morros ficou em segundo com 9,99 e a X9 foi a terceira com 9,96. Os rumos da intervenção federal na segurança pública do Rio foram discutidos em reunião no Palácio do Planalto. Veja esse e outros assuntos no Brasil em 1 minuto. O presidente Michel Temer se reuniu hoje de manhã com integrantes dos Conselhos da República e de Defesa Nacional, além de representantes de vários partidos. Foram acertados os próximos passos da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. A relatora do decreto na Câmara, a deputada Laura Carneiro, disse que é favorável à intervenção no Rio. O parecer dela precisa ser aprovado pela maioria na sessão de hoje à noite. É necessário o comparecimento de 257 dos 513 deputados. Aposentados e pensionistas têm até o próximo dia 28 para comprovar ao INSS que estão vivos. O procedimento deve ser feito no banco onde recebem os benefícios. Quem não fizer a comprovação de vida pode ter o pagamento bloqueado. Reduzir a desigualdade, promover o desenvolvimento de alguns bairros e mudar a vocação de outros. A lei de uso e ocupação do solo vai passar em breve por uma revisão. Para falar mais do assunto, eu recebo o secretário de Governo de Santos, Rogério Santos. Secretário, boa noite, obrigado por participar aqui com a gente. Secretário, o que é especificamente a lei de uso e ocupação de solo e o que ela pode mudar na cidade? A lei, ela regulamenta, ela organiza a cidade, o desenvolvimento da cidade. Ela é importante porque quando ela trata do uso, ela, por exemplo, ela diz em que rua, em que bairro você pode ter atividades comerciais, que tipo de atividades comerciais, atividade industrial, alguns bairros exclusivos, residenciais, uso misto, enfim. E ela pode melhorar a qualidade de vida, principalmente o desenvolvimento econômico com qualidade de vida. Por quê? Um exemplo, por exemplo, de Santos, um grande problema hoje na cidade é a mobilidade urbana. Nós temos um número grande de automóveis, é uma cidade que possui um nível econômico muito bom, portanto, um grande número de automóveis, similar com o de São Paulo, 1,8, um automóvel para cada 1,8 habitantes. Mas o tamanho muito menor, né? Mas a cidade, isso, e a cidade de Santos é uma cidade histórica, antiga, e que não permite a abertura de grandes ruas, alargamento, enfim. Estamos numa ilha, né? Não Estamos numa ilha. Disso. Então, por exemplo, de uma maneira inteligente, quando você promove a ocupação de espaços urbanos, de áreas, de bairros e de ruas com uso misto, você facilita o deslocamento. Então, se você tem num bairro estritamente comercial, o deslocamento, tanto para o trabalho, quanto para fazer compras ou para atividades do dia a dia, é maior. Se você tem no mesmo bairro atividade comercial, atividade industrial, enfim, você ordena de uma forma em que as pessoas tenham menos deslocamento, porque elas têm emprego no bairro, na rua onde moram, e também descer para fazer uma compra no supermercado. Quando foi a última alteração dessa lei? Foi em 2011. Foi a última alteração? Foi a última alteração em 2011. Como é feita essa alteração? Quer dizer, o poder público elabora um novo projeto de lei e aí ele é apresentado à sociedade, as pessoas participam. Como é feito isso? Tem sido feito um grande estudo já há mais de um ano, que nós estamos trabalhando, é a principal lei da cidade, não há dúvida disso, porque vai interferir diretamente com essa dinâmica, com o desenvolvimento econômico e a manutenção da qualidade de vida. É feito estudo de vários aspectos econômicos, a questão dos tombamentos, a questão do perfil do bairro, do tipo de rua, da capacidade viária daquela região, e você faz, dentro de uma realidade econômica social atual, você faz dentro de uma linha de pensamento, de uma linha de trabalho. Então, por exemplo, a nossa lei de uso e ocupação do solo atual, ela é muito influenciada pela questão do VLT, a linha atual que existe e a linha futura que existirá em direção ao centro. O que se procura, por exemplo, é adensar, ou seja, promover moradias ao longo desse eixo, para que justamente as pessoas tenham acesso ao transporte público de qualidade e evite deslocamento através do transporte individual. O VLT altera o zonamento?
por onde ele passa, secretário? Sim, ele vai promover todo esse desenvolvimento. A questão, por exemplo, das universidades. Porque ele vai levar não só novas moradias, mas vai levar comércio também, provavelmente, não vai? Sim, a lei ela vai estimular, através de vários mecanismos, de uma forma inteligente, o uso misto. Inclusive os prédios que antigamente nós temos, e temos alguns na cidade, que em cima são prédios residenciais, embaixo é comércio. Isso ajuda muito o dia a dia, barateia a questão do custo de condomínio, custos de IPTU, enfim, e traz uma nova dinâmica na cidade. Um questionamento que sempre é levantado nesses momentos é a relação porto-cidade. Existe alguma alteração nesse sentido, dessa relação porto-cidade? Olha, nós vamos reorganizar em algumas áreas a distribuição dessa atividade portuária, industrial, por exemplo, na região da Lemoa. Porque sempre acaba criando alguns conflitos, né, essa relação, por ser uma área industrial, vamos chamar assim, o porto, mas muito próxima também a áreas habitacionais, como ocorreu agora lá na Ponta da Praia, por exemplo. Lá é uma região que vira e mexe há problema por causa do embarque de carga viva, como aconteceu agora, ou de cereal, que acaba gerando mau cheiro na região. Como tentar solucionar isso também? Exatamente. O porto, ali o corredor de exportação da Ponta da Praia, já é tradicionalmente voltado para essa atividade dos granéis, dos cereais, da questão... porque não dá para tirar o porto de lá e também não dá para tirar as pessoas que já moram lá. As pessoas acabaram indo mais para a Ponta da Praia. Sim. Então essa relação tem que ser revista através até do uso de tecnologia, diminuição dos fatores de poluição, mas também de um novo ordenamento. Então nós temos áreas na cidade, por exemplo, a Lemoa, estritamente industrial. Ali nós temos que valorizar essa característica, desestimular o uso para habitação, e na Zona Noroeste também, ali na Nossa Senhora de Fátima, há grandes gargalos por uso e passagem de caminhão, que também nós vamos reordenar essa atividade industrial portuária para que traga menos conflito para a questão da moradia e do deslocamento urbano dos trabalhadores no dia a dia. Queria que o senhor falasse mais especificamente da Zona Noroeste, secretário. Quer dizer, como o senhor mesmo já falou, lá existem alguns gargalos e, de alguma maneira, parece que aquela região fica um pouco isolada do resto da cidade, não fica, secretário? Isso. Quando o governo desenvolveu esse projeto que chamamos da entrada da cidade, além da nova entrada da cidade, diminuir o semáforo, enfim, agilizar a entrada para o porto, para a nossa cidade. O túnel que ligaria a Zona Leste, Zona... Sim, mas estamos fazendo aí os corredores de ônibus. Isso vai trazer uma melhor movimentação, mais facilidade de transporte público. E a Zona Noroeste é a região da cidade atualmente com maior potencial de desenvolvimento. Nos últimos anos, aumentou muito o número de lançamentos imobiliários na Zona Noroeste, inclusive também nos morros, edifícios residenciais. E a Zona Noroeste nós queremos valorizar a sua característica. Ainda é um bairro, uma região bastante tranquila, está... Residencial essencialmente. Residencial, mas nós queremos estimular ainda mais o uso misto, né? A questão do comércio de rua. Na Zona Noroeste, a característica do comércio de rua, nesse momento, ela tem que ser priorizada e valorizada. Porque ali é ainda aquela sensação de bairro, não é, secretário? Exato, ainda tem muitas casas, pouco verticalizado. Agora, com esses novos lançamentos, nós estamos vendo uma verticalização também na Zona Noroeste. E a região central da cidade, que sempre também é um problema, não é, secretário? Hoje a ocupação praticamente 100% é comércio, indústria nessa região. O que está sendo pensado para tentar solucionar de uma forma mais definitiva, vamos dizer assim, a região central da cidade? Irineu, só tem um jeito para o centro da cidade, é trazer as pessoas voltarem a morar no centro da cidade. Nós temos algumas barreiras, a questão principalmente dos tombamentos, mas temos fatores positivos. Como você falou no começo do programa, nós vivemos numa ilha e não temos muitas áreas. Mas essa região central, que foi abandonada pela residência, ela tem que voltar a ter residência. Mas de que forma, secretário? Que com novas construções, no caso? Com novas construções e com a recuperação, o chamado retrofit. Você recuperar edifícios antigos, históricos, trazendo uma qualidade habitacional, né? E promovendo e valorizando e atraindo as pessoas para essa região. Hoje, o centro de Santos, ele vive muito de equipamentos públicos e do comércio. Só que o que tem nessa nova realidade, né, do mundo é que a tecnologia ela é muito rápida e às vezes a gente não consegue acompanhar o avanço da tecnologia. E, por exemplo, um grande fator de importância para o centro de Santos sempre foi o comércio de rua.
Porém, com o advento hoje e com a grande expansão do e-commerce, do comércio eletrônico, onde as pessoas compram pela internet, há uma tendência de diminuição do comércio de rua. Portanto, uma região nobre da cidade... E não faz muito tempo que mudou, né, secretário? Eu me lembro na década de 80, por exemplo, que o comércio lá na João Pessoa, ali nas adjacências, fervilhava. E na época alegou-se que o surgimento dos shoppings é que acabaram causando um esvaziamento desse tipo de comércio. São vários fatores. O desenvolvimento comercial de outras cidades, né, Vicente de Carvalho, no Guarujá, o comércio de São Vicente, que é muito forte até hoje, de Cubatão. Isso acabou dissipando, né, dispersando essa atividade no centro de Santos. As pessoas iam para o centro de Santos das várias cidades. Com essa expansão das outras cidades, do comércio em outras cidades, foi uma situação normal de acontecer. O que nós precisamos é requalificar. Nós temos uma região muito rica, muito interessante, muito agradável, que é o centro de Santos, com vários imóveis e com toda a infraestrutura já colocada. Nós temos rede de água, de esgoto, eletricidade, internet, transporte agora com o VLT. Então, vai chegar também. Essa estratégia que o prefeito de passar o VLT para o centro da cidade, inclusive passando no eixo do mercado, foi uma estratégia de trazer pessoas para morar nessa região, que já foi uma região de moradia. Nós temos vários prédios hoje desocupados que poderiam estar sendo usados para residência. Portanto, a lei de uso e ocupação do solo, ela não só vai estimular, como ela vai permitir. Inclusive, Irineu, a gente sabe que esses prédios antigos não têm garagem. E hoje a lei em Santos obriga que os prédios residenciais tenham garagem. O que nós vamos permitir é a construção ou uso de edifícios sem a obrigatoriedade de garagem em algumas regiões determinadas. Por exemplo, a região central. Isso já seria uma alteração a ser feita nesse sentido. Hoje, o mercado imobiliário em São Paulo, em 10 anos, a venda de imóveis sem garagem subiu mais de 1000%. É algo novo, por exemplo, principalmente em regiões de São Paulo, próximo aos hospitais. Já estimula o uso do transporte coletivo, não é, secretário? Exato, e esses imóveis podem ser usados, por exemplo, Santos é uma cidade universitária, o VLT vai passar ao longo do eixo dessas universidades, aqui do Santa Cecília, de todas as universidades que estão instaladas ali, principalmente na Vila Matias, e levará ao centro. É um local propício, por exemplo, para moradia de jovens, de repúblicas, para pessoas idosas, enfim, para funcionários públicos que trabalham no centro e que evitariam deslocamento. Enfim, são prédios bonitos, históricos, que com uma reforma, com uma adequação, pode trazer um novo mercado e, inclusive, reativar o mercado imobiliário na cidade. Agradecer aqui o secretário de Governo, Rogério Santos. Secretário, muito obrigado pela entrevista e uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço, Renan. Boa noite a todos. Futebol. O Santos venceu o clássico contra o São Paulo no Morumbi. O gol saiu no segundo tempo. Sacha fez boa jogada pela direita e deu um passe para Gabriel. O atacante ajeitou a bola e mandou uma bomba no canto do goleiro Sidão. Final São Paulo 0, Santos 1. O Peixe é o líder do grupo D com 14 pontos. O tricolor segue em primeiro do grupo B com 10 pontos. E a Portuguesa Santista segue invicta. Jogando em Uricumuça, a Briosa bateu o São Bernardo e chegou aos 22 pontos. O time da cidade alcançou a 6ª vitória e permaneceu na liderança da Série A3, empatado com o Atibaia. Um jogo de um time só. Durante mais de 90 minutos, só deu Portuguesa. A Briosa foi soberana na posse de bola, mas só conseguiu balançar as redes no início do segundo tempo. Aos 2 minutos, Carlos Alberto cobre a falta, a bola desvia no zagueiro Gustavo Henrique, mas o árbitro dá o gol para o camisa 10 da Briosa. Da Portuguesa! O placar, diante das circunstâncias, poderia ter sido um pouco mais dilatado. Você sempre cria um dificultador, o adversário nunca desiste. Mas se criou para isso de verdade, então é mais tranquilo você trabalhar em cima de um resultado positivo e fazer uma cobrança relativa mediante aquilo que se criou, que se propôs e não se fez. Encontramos dificuldade, né? A gente sabia que a Portuguesa é um time que se impõe aqui dentro, mas a equipe ainda lutou bastante, tentou sair o gol, não conseguiu, mas continuar aí nessa levada para poder pontuar em casa na próxima partida. O próximo desafio da Portuguesa Santista é um confronto pela liderança da competição.
A Briosa vai enfrentar o Atibaia na quarta-feira, às 15h, em Indaiatuba, no interior. É um time bem organizado, assim como o nosso é um time bem organizado. Jogaram fora de casa contra o Rio Preto, né, e tiveram uma bela vitória lá. E assim, a gente ainda não focou muito nisso, porque a gente sempre pensa no próximo passo. Mas durante a semana, o Lucas, que é o auxiliar técnico, sempre passa um vídeo, sempre nos mostra os melhores momentos, as principais peças, características. Então acredito que a gente vai bem preparado lá para Indaiatuba. O Atibaia manda os jogos em Indaiatuba porque o estádio Salvador Russani tem capacidade para apenas 3.000 pessoas, metade do que é exigido pela Federação Paulista para a Série A3. A edição de hoje termina aqui no Santa Portal. Você encontra mais notícias de Santos e região. Uma boa noite para você. Até amanhã. Tchau.